Convido agora a senhora Euderli Fidelis Castro de Sá Leão Alves, do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro e da Associação dos Caboclos e Ribeirinhos da Amazônia, para que faça sua intervenção por até 15 minutos, anunciando desde logo que esta é a última intervenção da manhã de hoje. A senhora está com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro, no qual eu cumprimento toda a mesa. As observações que faremos resultam do trato de 2001 com ideias e práticas de políticas étnicas e raciais no Brasil e em outros países. Esta atuação nos faz ter a convicção de que o sistema de cota para negros na UNB não é, a rigor, medida de ação afirmativa. Ele não visa combater discriminação racial de cor, de origem, nem de corrigir efeitos de discriminações passadas, nem de assegurar os direitos e as liberdades fundamentais de grupos étnicos e raciais, como exige a Convenção Internacional sobre a forma de todas as formas de discriminação racial, para distinguir uma medida especial de uma medida de discriminação racial. O sistema de cotas para negros na Universidade de Brasília, inversamente do que defendia Darcy Ribeiro, idealizador, fundador e primeiro reitor da UNB, tem por base uma elaborada ideologia de supremacismo racial que visa a eliminação política e ideológica da identidade mestiça brasileira e a absolução dos mulatos, dos caboclos, dos cafusos e de outros pardos pela identidade negra, a fim de produzir uma população composta exclusivamente por negros, brancos e indígenas. Exige a UNB que, para concorrer às vagas por meio de sistema de cotas para negros, o candidato deverá ser de cor preta ou parda, declarar-se negro e optar pelo sistema de cotas. Assim, as cotas da UNB não se destinam a proteger pretos e pardos em si. Pretos e pardos que se autodeclarem mestiços, mulatos, caboclos, são excluídos do sistema de cotas da UNB. Também são excluídos aqueles afrodescendentes que se autodeclaram negros, mas são de cor branca. Para que essas cotas fossem medidas de ação afirmativa, seria necessário que se identificasse como negro fosse causa de discriminação racial. Mas, ao excluir os autodeclarados negros de cor branca das cotas, a própria UNB tacitamente reconhece que somente identificar-se como negro não expõe uma pessoa a discriminações raciais no Brasil, como ocorre em outros países. Do contrário, a UNB estaria também discriminando. Elas também não visam corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, pois, neste caso, o segmento beneficiado seria em função da ancestralidade e não da cor e muito menos da autodeclaração. Por que, então, a UNB, em vez de estabelecer um sistema de ação afirmativa para todos os pretos e pardos, decidiu excluir os pretos e pardos que não se identificam como negros? A história do racismo, especificamente da mestiçofobia, elucida as motivações que conduziram ao atual projeto racial do povo brasileiro, implementado pelo governo federal. A UNB não foi a primeira universidade brasileira a vincular ideias e a defender políticas públicas de base racial no Brasil. No século XIX e até meados do século XX, em diversas universidades do país e do estrangeiro, ideias racistas faziam parte do conteúdo lecionado, refletindo o poder da autoridade científica que as universidades possuem, muitos, inclusive governantes e legisladores. Acreditavam que haviam raças superiores em inteligência, em resistência física e em aptidões morais. Ensinam também que seria um prejuízo para uma nação formada por pessoas de suposta raça superior gerar filhos mestiços de pessoas de raça inferior. Alguns racistas defendiam que o mestiço seria um ser intermediário entre a raça superior e inferior, outros que seriam inferior à raça inferior. Esta última corrente racista afirma que o mestiço, diferentemente das raças superiores e inferiores,
e por não ser uma raça, seria um ser anormal, não adaptado a qualquer ambiente, propenso a doenças físicas e psicológicas, destituído das melhores qualidades das raças que lhe deram origem, tanto pior quanto mais se diferenciasse delas. No Brasil, com grande e crescente população mestiça, isso foi visto pelo racismo acadêmico como um problema que comprometeria as possibilidades de progresso do país. Nina Rodrigues defendia políticas criminais diferenciadas racialmente. Silvio Romero e Oliveira Viana defendiam o desaparecimento gradual dos mestiços pelo branqueamento. O racismo teve também grandes opositores. Intelectuais como Darcy Ribeiro e Gilberto Freire defenderam que a miscigenação não era um problema para o Brasil, mas uma vantagem que, entre outras, formava a identidade nacional e protegia a nação dos conflitos raciais e étnicos. Em outros países, ideólogos do racismo forneceram material para os discursos políticos que na Alemanha levaram os nazistas ao poder e mestiços a campo de concentração e a cirurgia de esterilização. Na Austrália, mestiços foram separados de suas mães aborígenes. Na África, foram segregados pelo apartheid. Nos Estados Unidos, a partir do século XIX, junto com leis proibindo casamento interraciais, organizações racistas como a Ku Klux Klan conseguiram paulatinamente impor, inclusive legalmente, uma inovação, a regra da única gota, pela qual uma gota de sangue africano faria com que a pessoa fosse classificada como negro. Palavra também que existe no vocabulário inglês. No censo dos Estados Unidos, até 1920, não havia categoria negro. Desde 1850, havia as categorias black, ou seja, preto e mulato. No censo de 1930, porém, pela regra da única gota, pretos e mulatos tiveram apenas uma opção, negro. Estas normas visam delimitar espaço de poder racial. Daí a necessidade de eliminar politicamente e também ideologicamente o mestiço e a mestiçagem. Apenas em 1970, após o assassinato de Martin Luther King, o termo black voltou ao censo. No censo de 2000, os mestiços voltaram a ser contados, e uma outra vez no censo deste ano. No Brasil, seu primeiro censo oficial de 1872 tinha para cor variável, cor raça, as opções branca, preta, parda e cabocla. No censo de 1890, a opção parda foi substituída por mestiça, retornando o termo parda em todos os censos seguintes que tiveram o quesito cor raça, passando a incluir também os mestiços caboclos. Assim, o censo brasileiro sempre trouxe a identidade mestiça. As opções preta e branca sempre constaram no quesito cor raça dos censos, os quais nunca trouxeram a opção negra. Somar pretos e pardos, incluindo uma categoria negra, tornou-se, porém, uma reivindicação de movimentos negros, inclusive junto ao IBGE. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ideia de raça foi perdendo credibilidade acadêmica. No Brasil, porém, os mestiços passavam a ser vistos como um problema ideológico e político. O sociólogo Florestan Fernandes, da Universidade de São Paulo, afirma que dentro da população negra e mestiça não há homogeneidade. Criar homogeneidade é um problema predominantemente político. Caberia levar a aceitar sua condição de negro. E questionavam como fazer para reeducar o mulato, como levá-lo a sair de um comportamento egoístico e individualista. Antes havia uma raça superior e uma inferior, e os mestiços deveriam ser miscigenados até não mais se diferenciar de uma delas, a branca. Agora havia uma raça opressora e uma oprimida, e os mestiços deveriam ser reeducados para identificar-se com uma delas, a negra. O antropólogo Camille Mundanga, da USP, sobre o mesmo tema, assim se expressou. Se no plano biológico, a ambiguidade dos mulatos é uma fatalidade do qual não pode escapar, no plano social e político, ele não pode permanecer um e outro, branco e negro. E acrescentou, construir a identidade mestiça ou mulata, que incluiria um e outro, ou excluiria um e outro, é considerado por mestiço consciente e politicamente mobilizado como uma aberração política e ideológica, pois supõe uma atitude de indiferença e neutralidade perante o processo de construção de uma sociedade democrática. Este modo de ver o mestiço, porém, não é apenas marginalizador e moralmente ofensivo.
ele também leva a um preconceito de caráter biológico. Seria normal o branco ter identidade branca, o negro identidade negra, o índio tem identidade indígena, mas não o mestiço tem identidade mestiça. Eles seriam sem completo, necessidade de uma identidade negra. Chega a atribuir ao mestiço um risco de problemas psicológicos em função de sua suposta ambivalência. A própria mestiçagem, que em regra ocorreu no Brasil de forma harmoniosa, também passou a ser apresentada de forma equivocada e negativa, afirma um etilólogo cubano com um recente livro publicado no Brasil. O mestiço surge nas sociedades violentadas e complexadas, ou seja, a inseminação violenta das fêmeas pelo grupo dominado, pelo macho do grupo dominante, e a eliminação física do macho do grupo dominado conquistado. Ou seja, estão ensinando o mestiço a ter vergonha de suas origens, a negar o sangue de seu pai ou de sua mãe. Estas depreciações se reproduzem em agressões morais fora do meio acadêmico. Também se refletiram no recente decreto do Programa Nacional de Direitos Humanos, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determina a inclusão dos mulatos e dos pardos na categoria negra. Nisto não há inovação. Pelo Alvará Regis de 4 de abril de 1755, o rei de Portugal, Dom José I, proibiu o emprego do termo caboclo para os filhos mestiços de portugueses indígenas. E nós desaparecemos por décadas dos documentos oficiais. Este discurso, visando a incorporação dos pardos pelos negros, ativeram seus mulatos e silenciaram, em regra, sobre os milhões de caboclos do país, cuja população é possivelmente mais numerosa do que a preta, também nacionalmente. Na região norte, cerca de 14 pardos, em sua maioria caboclos, para cada preto. E aqui no centro-oeste, a proporção é de cada 11 para 1. Mesmo no sudeste, onde a proporção entre pardos e pretos é de 4 para 1, parte desses pardos são marmelucos. Mestiços de brancos indígenas já habitavam o Brasil décadas antes da chegada dos africanos. Nossa Constituição assegura a valorização da diversidade étnica e regional e a proteção de todos os grupos participantes do processo civilizatório nacional. O mestiço brasileiro, organizando associações para a defesa de sua identidade, tem esta reconhecida oficialmente por leis, como as que instituíram o Dia do Mestiço nos estados do Amazonas, de Roraima e da Paraíba, e também o Dia do Caboclo. Contradizendo sua política interna, o Brasil tornou-se signatário dos documentos finais da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação, Xenofobia e Intolerância Correlata, e de sua conferência de revisão promovida pela ONU em 2001 e 2009. Abre aspas. Reconhecemos em muitos países a existência de uma população mestiça, de origens étnicas e raciais diversas, e sua valiosa contribuição para a promoção de tolerância e respeito nessas sociedades. E condenamos a discriminação de quem são vítimas, especialmente porque a natureza sutil dessa discriminação pode fazer com que seja negada a sua existência. As próprias comissões de seleção, porém, têm demonstrado que pardo não é negro. Diversos casos têm sido noticiados envolvendo duas pessoas com parentesco sanguíneo, inclusive de gêmeos idênticos, em que uma é aceita como negra e outra não. E também a exclusão de cotista quando já cursando a faculdade. Desconhecemos o único caso em todo o Brasil no qual isto tenha ocorrido com dois parentes de cor preta. Todos os casos que temos conhecimento ocorreram com pessoas pardas. Informa a UNB que a sua comissão responsável pela decisão é formada por representantes de movimentos sociais ligados à questão, especialista no tema, de movimentos negros, pois pardo não compõe tais comissões. Cotas para estudantes provenientes de escolas públicas e carentes valorizam o ensino público, a meritocracia, a solidariedade, estimulam o investimento não conflito racial. É necessário instituir o ensino fundamental em período integral. Inclusive, existe uma PEC, a 94/03, no Senado, que seria muito interessante ser implementada. E aumentar também o número de vagas nas universidades. Cotas raciais não custam um centavo ao governo. Ações afirmativas não visam criar diferenças, pelo contrário, visam superar discriminações motivadas por diferença, visam levar a cidadania, não relativizá-la.
harmonizo com a Constituição Cidadã que esta Corte Suprema tem defendido. Muito obrigada.